Para analisar o Boletim Focus que foi divulgado hoje, eu chamo agora à nossa tela Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital. Seja bem-vindo à nossa programação, um ótimo dia a você. Olá, Gabriel, muito bom dia. O que a gente pode tirar dessa publicação desta segunda-feira, referente, claro, à pesquisa que foi realizada pelo Banco Central na sexta-feira passada, diante de tanta confusão? Com o tarifaço, com mudança para o mercado de trabalho, o emprego se demonstrou muito forte na sexta-feira passada e também com ajustes esperados para a inflação, já que tivemos recentemente IPCA 15 e também a bandeira tarifária agora para este mês de agosto. Tenho projeções positivas, Gabriel, após essas semanas um pouco mais turbulentas, né? Então, principalmente na parte de inflação, agora no mês de agosto, a gente já tem o bônus da Itaipu, e isso vai fazer ali a inflação, principalmente na parte de habitação, né? Dar uma leve recuada, vai dar uma desacelerada também. Então, a gente olha com bons olhos essa parte do IPCA. A parte da Selic ali mantida nos 15%, nesse Boletim Focus, a gente vê esse reflexo lá em 2026 na desaceleração do PIB, né, que está marcando ali aquele menos 1,88, né, vai ser reflexo dessa política um pouco mais contracionista e que se der tudo certo, né, aproximadamente, vamos ficar com uma taxa de juros alta por mais um ano, né, nesses 15%. E essa semana ainda a gente tem alguns dados que pode mostrar e corroborar com essas análises do Boletim Focus, principalmente os dados de Caged que vão sair amanhã. E aí o tom disso tudo, né, vai gerar na nossa ata do Copom, que também sai, né, nessa terça-feira. Então, a ata do Copom saindo e vendo se vai sair com um tom mais duro ou um pouco mais dovish ali em relação à Selic, vai mostrar as projeções do boletim para as próximas semanas, né? Perfeito. O que está animando o mercado em relação à inflação? A gente tem, claro, neste mês de agosto, uma divisão. Então, tem bandeira vermelha, mas tem bônus de Itaipu. Mas, de forma estrutural, o que vem levando o mercado a acreditar que esta inflação, neste e no próximo ano, serão menores, depois de muita confusão e muito alarde no começo de 2025? Para a inflação ela ser menor, né, como está mostrando nessas projeções do Boletim Focus, é um dólar estável, né? A gente está vendo que o dólar ele oscila, tem a sua volatilidade, mas não são pernas muito grandes em relação a essa volatilidade toda. A gente olha também os juros altos já por um longo tempo, né? Os juros na casa dos dois dígitos desde 2022. Então isso mostra que a inflação em algum momento ela precisa recuar e ela já começa a mostrar esse recuo. E tem um ponto muito sensível que eu acredito que ele não está nessa conta, tá? Mas ele deveria estar, que é a nossa parte fiscal, né? Então já faz algum tempo que a gente não conversa muito sobre isso, não fala muito sobre isso na mídia, mas a gente conseguindo resolver a nossa parte fiscal, com certeza a gente vai encontrar uma inflação um pouco mais baixa ali na frente, né? Contendo gastos, a gente já teve essa novela do IOF que mostra uma nova arrecadação para o governo. Agora ele precisa mostrar da onde ele vai cortar mais gastos e aí sim a gente vai continuar tendo uma projeção de inflação um pouquinho mais baixa. Perfeito. Essa é a tua percepção de que nós teremos estes ajustes fiscais ao passar deste 2025 e eles deveriam entrar na conta como uma projeção para a melhora da economia? Sim, deveriam sim, porque a gente não pode só acreditar que arrecadando mais a gente vai conseguir fechar o ano de 2025 no positivo ou muito próximo a isso. A gente precisa cortar gastos e o governo precisa mostrar da onde ele vai cortar esses gastos. Até para mostrar, não só para o mercado doméstico, mas para o investidor internacional também, a responsabilidade fiscal que o Brasil tem e manter as contas públicas ali em dia, né? Então, se a gente não fizer isso, a gente vai ter um PIB em 2026 mais baixo do que esse 1,88 que a gente está mostrando agora. Então, não é só a parte monetária com a Selic mais alta e fazendo essa parte contracionista, a parte executiva também tem que fazer a parte dela, cortando os gastos, enfim, para que a gente tenha tanto uma inflação mais baixa e aí a gente consiga entrar nesse centro da meta, que é abaixo dos 4,5, que o Boletim Focus mostra que só vai chegar em 2026,
Então, a gente precisa mostrar para que a gente chegue nisso o mais rápido possível, mas também é chegar rápido e chegar rápido com inteligência e com eficiência, né? Perfeito. E olhando, por exemplo, para essas possibilidades, com uma inflação menor projetada para este ano e para o ano que vem, parte do mercado, nas últimas semanas, começou a nutrir expectativas de um corte de juro já em 2025. Na última reunião deste ano, a gente poderia ter uma Selic menor do que estes 15%. É uma parte bem minoritária do mercado, mas é uma parte volumosa. E eu queria entender, com os últimos argumentos que nós recebemos, os últimos dados macroeconômicos e toda essa confusão com o tarifaço, a gente consegue ficar talvez um pouco mais confiante de que estes juros possam cair mais rápido do que imaginávamos, porque o Banco Central promete 15% de juros por um longo período de tempo. Para ele cair ainda em 2025, a gente precisa fazer um dever de casa excelente, né? Assim, de primeira mesmo, e ainda olhar para o mercado internacional e ver o Fed, por exemplo, que é o Banco Central americano, cortar os juros 2 vezes, né? Porque não só o nosso dever de casa vai fazer sentido no corte de juros para 2025, mas a gente tem que olhar a análise risco-retorno do investidor internacional e ele vê o tamanho do nosso juros real e o tamanho do juros real americano para ele entender se faz sentido ele manter o recurso aqui. Se o Banco Central americano não tiver 2 cortes de juros, no mínimo, em 2025, dificilmente o Banco Central brasileiro ele vai olhar para a taxa de juros aqui e vai cortar ela no final do ano. É bem provável que ele corte ali início de 2026, porque se ele cortar antecipadamente do que realmente vai fazer o efeito na inflação, esse efeito rebote de voltar os juros, ele é muito pior. E aí até ele conseguir equilibrar Selic, política monetária e realmente a parte de inflação, demora um pouco mais de tempo, né? Então, na minha opinião, seria melhor aguardar o fechamento do ano, entender como é que ficou o IPCA dos últimos 12 meses e aí sim olhar para 2026 e começar a fazer os cortes de juros. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para outras projeções de desaquecimento da economia brasileira, já estão nessas projeções efeitos do tarifaço ou essa expectativa de crescimento do PIB para este ano e para o próximo não leva em consideração estes 50% de taxas que teríamos aplicadas aos produtos brasileiros a partir do dia 6 de agosto? Ainda a ver o que será negociado, o que não. Tem reunião do secretário do Tesouro, Scott Bessent, com o Fernando Haddad, possivelmente já nesses próximos dias. Você acredita que o mercado já está colocando o tarifaço na conta ou veremos uma revisão significativa assim que consumadas essas taxas de 50%? Acredito que sim, né? Já tem em algumas setores, a gente já consegue ver esse preço do tarifaço na conta, principalmente no setor moveleiro e a parte de indústria, metal mecânica, já está no preço sim. Algumas indústrias também da parte do agro, como carne bovina, proteínas, enfim, já consegue ver isso até mesmo no mercado acionário, né, ver essa projeção no preço, mas ainda tem espaço, né, ainda tem espaço para as negociações e entender após as reuniões, né, Scott Bessent junto com o Haddad, para onde que vai essas tarifas e aí a gente vai entender, Gabriel, as realizações que vamos ver isso na Bolsa de Valores, né? Ou a gente vai ver ações subindo, como a gente viu em Embraer na última semana, ou até mesmo ações ali um pouco mais em queda em relação ao efeito do tarifaço nesses produtos e principalmente nos serviços. Josias Bento, especialista em investimentos da GT Capital, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Uma ótima manhã para você, um bom trabalho e ótima semana. Olá, bom dia, boa semana. Valeu.